por reconhecer que esse foi um trabalho que tem vindo a ser feito do lado das mulheres e muito bem, e não tem sido feito do lado dos homens. Eu, na verdade, concordo contigo. Acreditam que a mulher deve obedecer ao marido? Eu acho que tem a ver também com esta falta de definição do que é o homem moderno nos últimos tempos. Guerra dos sexos, ou seja, porque é que temos que andar sempre numa guerra entre homem e mulher? Se, por exemplo, o Estado Novo havia respeito entre marido e mulher, era porque esse respeito era imposto pela Constituição de 33. Dizem ao homem o que é que ele pode sentir, o que é que ele pode vestir, o que é que ele pode pensar. Lá vêm os feministas e a extrema-esquerda a falar destas coisas. Gym bro culture e utilização de esteroides. Há um direito na Constituição, que é o meu direito favorito, que é o direito ao livre desenvolvimento da personalidade. As normas de género são, em grande medida, se não em total medida, uma forma de condicionamento do livre desenvolvimento da personalidade. Então, como é que nós podemos chamar os homens para a luta da igualdade de género? Não é claro para o homem em que é que a conversa da igualdade de género e do feminismo os beneficia. Disseste que não conhecias, não sabias bem o Andrew Tate. Chega-se a casa, a comida não está bem feita, a responsabilidade de fazer a comida é da mulher. Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Tá bem. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas! Neste episódio de entradas vamos tentar perceber um bocadinho... O que é que significa ser homem nos dias de hoje? Bem, olá, muito obrigado por estarem aqui. Eu vou começar a nossa conversa por uma pergunta assim para lançarmos o tema, que é o que é ser homem nos dias de hoje. Olá, eu sou Miguel Jesus, tenho 28 anos e sou sociólogo. Gostava que vocês e tu também respondessem. Quem quer começar? Eu não quero começar. Não queres começar? Queres começar? Não. Boa noite, muito bem. Olha, eu acho que é uma pergunta à qual devemos cuidar da tentação de responder de forma muito fechada. Sou o João, estou a organizar um livro sobre nova masculinidade chamado Faz-te Homem e vim aqui a este debate propor um novo conceito de homem para o século XXI. Não é? O que é ser homem nos dias de hoje? Certamente, se perguntares a 1000 homens, vais receber 1000 respostas diferentes. Mas acho que talvez o que motiva esta conversa é o facto de talvez já tenha sido mais fácil determinar por palavras ou encontrar um consenso sobre o que é um homem, ou o que é que deve ser um homem. Eu acho que estamos a passar agora por uma fase de alguma hesitação, por razões boas e por razões más. Por razões boas, porque nas últimas décadas fizemos uma reflexão e uma reinvenção profunda do que consideramos ser a mulher, do que é possível ser a mulher. Eu acho que não fizemos isso em relação ao homem, e o facto de não termos feito isso em relação ao homem fez com que chegássemos a um ponto, a um estado de coisas em que é um bocadinho incerto o que é que o homem é. Parece claro que já não pode ser aquilo que era antigamente, porque já não casa, no fundo, com a imagem ampliada, com a ideia ampliada de mulher que temos hoje em dia, mas também nunca se tornou muito claro o que é que pode ser, ou que tipo de caminho é que deve ser. E, portanto, se me perguntares a mim o que é um homem, eu acho que eu não tenho uma resposta para isso, mas tenho algumas ideias que depois posso partilhar no seguimento da conversa sobre que tipo de caminhos é que eu acho que se devem abrir para o homem, que estavam fechados nas últimas décadas, mas que não há razão nenhuma para continuarem fechados. E agora cedo o espaço. Quem é que quer discordar ou acrescentar ideias? Portanto, o João passou aqui uma ideia de um conceito muito dinâmico, mutável, não é? Sim. Posso? Claro, Falar força, agora? Beatriz. Pronto. A ideia do que seria ser homem também podemos expandi-la precisamente ao que é ser mulher. Eu sou a Beatriz e a minha posição quanto ao questionamento inicial é a necessidade de enquadrar esta problemática mais em questões materiais, na forma como organizamos o trabalho socialmente, como estruturamos a sociedade, e menos, se calhar, naquilo que é a nossa identidade como indivíduos, no caso, a identidade dos homens. As duas coisas estão relacionadas numa construção de subjetividade que tende a ser antagónica, ou seja, há paradigmas sobre masculinidade e paradigmas sobre feminilidade que tradicionalmente esses padrões, esses estereótipos não são 100% refletidos pelos indivíduos, os indivíduos são todos muito dispares, mas
que, sem dúvida, são os indivíduos em si acabam por ser medidos perante esse paradigma, certo? Portanto, homens, na verdade, são pessoas que são compreendidas como homens, são pessoas que são medidas de acordo com o paradigma da masculinidade. No caso, eu sou medida de acordo e avaliada pela sociedade de acordo com o paradigma da feminilidade. Portanto, no fim das contas, estamos a falar aqui de visões sociais estruturadas que não são propriamente sobre indivíduos, daí que qualquer pessoa pode ter uma diferente definição e acabaria por ser uma conversa sem fim. Portanto, eu vejo dessa forma estruturada, não vejo como algo individual, até porque isso significaria, por exemplo, no caso, eu consentir com tudo o que é visto como o paradigma da feminilidade e dizer que essa é a minha identidade, e isso não é sequer, não é verdade no caso, e acho que não é verdade para quase nenhuma de nós e nenhum, no caso da masculinidade, suppose. Muito esta questão social e também um bocadinho que tu falaste ao início, até um bocadinho de oposição, e que se costuma falar muito disso, que é um homem é definido em oposição daquilo que não é e muitas vezes aquilo que não é uma mulher, certo? Queres acrescentar alguma coisa, Guilherme? Não, eu vou dar aqui também a minha opinião, vou tentar acrescentar, se bem que já muito foi aqui Também dito. discordar, por favor. Não. Aqui neste caso tenho a dizer que concordo com tudo o que foi dito. Olá, eu sou o Guilherme e neste debate considero que seja a posição mais neutra, um bocadinho mais normie, mas lá está. Apresentando os argumentos que, dentro daquilo que foi criado, dentro daquilo que normalmente se espera, proveniente do homem da geração Z. Eu queria pegar aqui em algo que o João disse. Hoje em dia é difícil respondermos a essa pergunta, porque com toda a influência até do papel da mulher na sociedade, foi-se aproximando ambos os géneros. No entanto, se olharmos para trás, havia aquele papel do homem como o dono da casa, o chefe de família e tudo isso. E pessoalmente, mesmo enquanto homem, fico bastante feliz que quando eu nasço, ou agora que sou jovem, que estou a fazer a minha vida, já não existe essa responsabilidade em cima de nós, e não só, que não vá retirar à mulher as liberdades que entretanto acabou por ganhar. E esta parte também de tocar aqui nas questões da mulher, para mim acaba por ser também essencial ao longo desta conversa, porque acho que não podemos falar do papel do homem da sociedade moderna sem olharmos também para aquilo que foi o percurso, a evolução do papel da mulher até aos dias de hoje. Lá está, é um pouco por aqui, não há uma resposta certa, estamos todos aqui à volta de coisas específicas a cada um dos indivíduos. Aquilo que eu acredito que é ser um homem, para mim, enquanto Guilherme, é completamente diferente e completamente natural que para outro homem seja diferente. E lá está. Não acrescentei muito, mas até porque muito foi dito antes de mim, mas concordo absolutamente com o que foi dito. Bem, eu acho que aqui há uma transversalidade nas três perspectivas, que é muita questão social, e se calhar vou pegar mais nesta questão social, que é algo que é socialmente imposto e que lá está, não é individual, como tu estavas a referir. É muito do social, é muito, e que vai evoluindo, como tu referiste muito bem. Evoluindo eu não diria porque, como estamos a ver atualmente, e já vamos falar disto, não é tão linear assim em termos de evolução. Acho que é mais um processo. Portanto, Se me permites, Miguel, porque eu acho, na verdade, aquilo que a Beatriz disse, eu pelo menos entendi-o assim, foi, de certa forma, não sei se estavas a rebater o que eu estava a dizer ou se estavas, no fundo, a acrescentar uma camada. Estava a acrescentar uma camada e se calhar até podia rebater mais um bocadinho, eventualmente, mas sim. Pronto, ou seja, eu quero dizer, eu na verdade concordo com essa camada. A minha primeira resposta era, no fundo, uma tentativa de deixar o debate em aberto. Mas, de facto, quando se fala num homem ou quando se fala numa mulher, no fundo, quando falamos em género, estamos a falar em normas de comportamento, normas impositivas de comportamento. Portanto, é uma construção, são construções sociais que criam, no fundo, um conjunto de deveres ser, não é? O homem deve ser de uma maneira, a mulher deve ser de outra maneira. E, de certa forma, a nossa evolução nas últimas décadas tem sido, por um lado, transformar alguns dos deveres ser em pode ser, por outro, terminar com alguns deveres ser. A mulher deve ser a pessoa que trata da casa,
já não é um deve ser, já é um pode ser. E o homem deve ser o chefe de família, já não é um deve ser, já é um pode ser. Contudo, e aqui eu acho que é o ponto essencial, por trás desta conversa, enfim, entre 4 pessoas que estão sentadas a uma mesa, se calhar com acesso a últimas leituras sobre este tema, não podemos esquecer que o mundo lá fora não tem necessariamente essas leituras e, portanto, em grandes partes da nossa comunidade e de outras comunidades, os deveres seres não mudaram nas últimas décadas em relação aos homens e não mudaram em relação às mulheres. Nós podemos estar aqui os 4 a lançar para cima da mesa quais é que são os deveres seres clássicos da mulher e do homem, e se calhar aí conseguimos chegar a uma imagem protótipa do homem, ou estereotipada do homem e da mulher. Eu acho que o grande desafio nos próximos anos vai ser criar um novo estereótipo de homem, neste caso. Esse é sobretudo o centro do meu trabalho mais recente nesta área, tem sido de criar um novo estereótipo de homem por não me satisfazer com o estereótipo atual do homem, que foi construído nas últimas décadas, e por reconhecer que esse foi um trabalho que tem vindo a ser feito do lado das mulheres, e muito bem, e não tem sido feito do lado dos homens. E estamos agora em perigo de retrocesso, porque no fundo, essa omissão, essa falta de trabalho que não foi feita, portanto, esse trabalho de requalificação, de redesignação dos deveres seres do homem numa coisa diferente, tem deixado espaço a que, nas redes sociais, na manosfera, se venha a criar um novo estereótipo de homem, que é, na verdade, o homem antigo, mais uns pozinhos, não necessariamente positivos. E, portanto, eu na verdade concordo contigo que há um conjunto muito claro de características que são atribuídas ao homem e à mulher. Não queria estar aqui a dizer que cada homem, obviamente cada homem individualmente tem a sua concepção, mas enquanto sociedade nós temos concepções de homens e mulheres muito claras. Daí eu tocar na questão da sociedade. Desculpa. Era só para acrescentar. Força. Força. Pronto, se calhar poderia ser aqui acrescentado algo que, talvez pela minha formação académica também, eu sou da economia e da ciência política, portanto acabo por ter aqui se calhar uma visão diferente dos estudos de género e etc. No que toca a estes estereótipos e padrões pelos quais os indivíduos acabam por ser medidos e categorizados e organizados, eu acho que é muito importante mencionar, ponto 1, que não há essa expansão de deveres ser, se quiser adotar a linguagem que expuseste, em todo lado. Por exemplo, no caso, é a minha experiência pessoal, eu sou de uma zona muito rural de Portugal e não existe toda essa alteração nos padrões que estão aqui a ser expostos, até mesmo a manosphere, não sei até que ponto é que tem uma repercussão assim na materialidade, se as pessoas realmente estão a colocar isso em prática e a desejar isso para si, ou se gostam de consumir conteúdo que extrema esses ideais. Mas pronto, retomando, tentando aqui introduzir se calhar uma componente mais materialista, é verdade que existem estes estereótipos e estes papéis de género, sem dúvida, que são papéis também sexuais, não é? Existem também por causa de uma concepção da mulher como tendo que reproduzir a mão de obra e, portanto, por esse e por outras razões, ter historicamente ficado um bocado relegada a uma esfera mais do cuidado restringido no nível doméstico, né? Porque existe também aquele cuidado mais socializado, como profissão, sermos pessoas, sermos médicos, etc, etc. Mas o ponto fulcral, eu diria que está nessa criação de uma materialidade em que os grupos se vão construindo ao longo da história, até à modernidade ali, se calhar. Não são décadas, se calhar já são séculos, em que os grupos vão se juntando em núcleos cada vez mais pequeninos. Este ideal da família nuclear torna-se hegemónico, ou pelo menos naquilo que é visto como dominante é hegemónico, e há uma óbvia divisão sexual do trabalho.
em que o homem é colocado numa posição de domínio por ter apenas, pronto, claro que indivíduos depois vão fazer coisas diferentes, mas tendencialmente ser atribuídas funções produtivas, funções de trabalho assalariado, enquanto que para mulheres essa a restrição ao trabalho de reprodução social, ao trabalho reprodutivo doméstico, e mesmo que faça trabalho produtivo, pode, por exemplo, não ter uma conta bancária, que foi o caso, por exemplo, até ao fim do Estado Novo, certo? Que não se podia ter, exato. E eles ficarem com esse papel de chefe de família que, portanto, tem várias implicações de autoridade e de imposição sobre a existência dos filhos, filhas das mulheres. Pronto, essa restrição mais ao nível doméstico, acho que se calhar acabou aqui por materializar e por tornar mais estável esse padrão, esse estereótipo de género, esses vários estereótipos de género, que, por exemplo, se fosse só uma questão de pop culture ou só uma questão de identificação com características, não haveria tanta violência na sua imposição e não havia uma imposição tão efetiva. Estaria mais ao critério de cada um, vamos dizer. Bem, já vi que só esta pergunta dava para muito tempo. Sim. Guilherme, muito rapidamente, queres acrescentar ou discordar de alguma coisa? Não, eu penso que há aqui alguns temas que foram tocados, mas que mais para a frente também iremos falar deles, e aí sim gostava de intervir, mas para não tirar mais tempo. Portanto, vou abrir aqui o nosso cesto, precisamente para falarmos agora sobre um bocado disso que vocês já tocaram, que é, eu agora vou trazer dados, vou trazer aquela parte mais chata, mas que são muito interessantes, que é um estudo recente indica que 31% dos homens da geração Z, portanto, nascidos em 97 até 2012, acreditam que a mulher deve obedecer ao marido. 31%, hein? E 33% acham que o homem deve ter a última palavra nas decisões domésticas e nas decisões do casal. Porquê é que assistimos a um retrocesso da igualdade de género agora? É por isso que eu há bocado disse a questão que não é uma evolução, é um processo. E eu acho que começava por ti, já que... Excelente, também era por aí que eu queria tocar. Vamos lá. Desde já, olha, mais uma vez pegando aqui no que o João disse, eu acho que tem a ver também com esta falta de definição do que é o homem moderno nos últimos tempos. Esta falta de definição, esta divagação sobre o que é que pode ser e o que é que pode não ser, traz, e noutros temas também já trouxe, a necessidade de haver algum extremismo, algum retrocesso no pensar, acredito eu, que ok, antigamente é que estava definido, portanto vamos voltar ao que era. Pessoalmente, e falando também nesta questão, que depois entra nos movimentos Red Pill e tudo isso, mesmo assim considero que não seja um retrocesso a 100% num único motivo. Apesar de tudo, antigamente, daquilo que eu também ouço, e eu venho numa zona rural, existia, apesar de haver esta desigualdade e esta superioridade do homem a nível de papéis sociais, em que a mulher ficava numa óbvia posição de desvantagem, havia respeito. E quando não o havia em muitos lares, especialmente com a questão da violência doméstica, que é algo que sempre assolou, infelizmente, Portugal, mesmo para fora era mal visto. Não digo que entre grupos de homens, mas em grupos de famílias. E hoje em dia deixou-se de ver esse respeito. Deixou-se de, especialmente com aquelas ideias que vêm, por exemplo, do Andrew Tate e tudo isso, deixou de haver essa ideia de respeito pela mulher e mais de superioridade à força, ou seja, nós temos que mandar, nós temos que fazer, e acaba por ser, para mim, é a parte mais preocupante, não só do retrocesso, mas é a perda de respeito entre os dois sexos. E lá está, parece que passamos a ter uma nova ideia que acaba por ser pouco produtiva de guerra dos sexos, ou seja, porque é que temos que andar sempre numa guerra entre homem e mulher e porquê não partir daqui para a frente de uma visão construtiva? E pronto, é por aí, não quero alongar mais e também dar espaço para...
Se me permites, tenho algumas reticências quanto ao respeito natural. Aliás, a Beatriz há bocado falou muito bem da questão do Estado Novo. Se, por exemplo, no Estado Novo havia respeito entre marido e mulher, era porque esse respeito era imposto pela Constituição de 33. Mas vou deixar a Beatriz e o João contra-argumentarem ou acrescentarem Se calhar como acho- quiserem. Se quiseres. Seria mais interessante eu responder agora. Pronto, eu não tinha interpretado as suas afirmações anteriores como podendo ser alinhadas com as de agora. Acho que agora houve uma certa contradição, mas pronto, vamos aqui pensar no antigamente. Epá, se nós pensarmos, ponto 1, isso já queria dizer se calhar há pouco e já podia ter sido relevante há pouco, a mulher continua a estar muito carregada pelo trabalho doméstico e do cuidado da família e continua a não ser remunerado, nem acho que seja possível, que seja positivo estarmos a tentar encontrar maneiras de o transformar em dinheiro, por exemplo, através do fenómeno das threadwives e etc. Seria mais uma divisão, uma partilha, uma socialização desse trabalho e aqui o Estado também devia ter responsabilidades. Se nós formos a ver, colocar as coisas em parâmetros de respeito, é assim, pode não haver dados e estatísticas no contexto português sobre questões de violência doméstica, etc., porque nós tivemos uma ditadura uma das suas características centrais era censurar e não dar a conhecer a realidade, e podendo também, se calhar, entrar aqui em alguns anacronismos por causa de serem experiências que conheço, a verdade é que eu penso, contam-se pelos dedos as mulheres que não eram espancadas pelos maridos nas zonas rurais em que cresci. E esta noção de poder haver um respeito intraconjugal, marietal, que agora já não existe, não é propriamente... Ponto 1, não acho que seja factual. Ponto 2, também não acho que tenha a ver com a dificuldade de definir homens, nem com a dificuldade de definir mulheres. Porque, na verdade, podemos, se calhar, associar muita da violência que acontece a esses estereótipos. Como, por exemplo, chega-se a casa, a comida não está bem feita, a responsabilidade de fazer a comida é da mulher. Prontos, vamos ver o que é que sucede. Normalmente não é respeito. Outras coisas como o senso de propriedade sobre o corpo das mulheres e das meninas por parte de homens. Violência sexual continua a ser maioritariamente perpetuada por homens e ainda numa escala maior, não, ao contrário, é mais perpetuada por homens e as meninas e mulheres costumam ser as vítimas mais comuns, mas aí há uma menor desigualdade nos números. Não acho que a tendência tenha sido a dificuldade em conceptualizar coisas tornar a realidade mais negativa para com o oprimido, no caso das mulheres. Acho que o que acontece é que hoje é possível transformar por causa de alterações tecnológicas e do tipo de conteúdo que dá dinheiro e esta ideia de conteúdo dar dinheiro, hoje em dia é possível criar uma realidade material em que fazer um espetáculo dessa violência e torná-lo mais aberto é bastante lucrativo. E foi aqui mencionado o Andrew Tate, que não sei muita coisa sobre ele, mas é uma pessoa bastante abastada, que eu saiba, conseguiu tirar muito lucro disso, por mais que nem seja... Às vezes há aquela visualização de conteúdos por rage bait, não quer dizer que as pessoas todas concordem com o que estão a ver, não é? Mas a verdade é que a estruturação da sociedade continua a permitir que isso ocorra e continua a permitir que se retire benefícios, inclusive económicos, dessa opressão. Agora,
não há o trabalho de emancipação aqui. Eu sou da visão que quem tem que buscar a emancipação é o oprimido, portanto, claro que os homens têm que fazer alterações, mas normalmente tende-se a buscar essa maior justiça através da luta feita pelas pessoas na situação de oprimidos, as várias ondas de luta feminista e etc. Amigo, se me permite, Força. é só porque eu penso Eu agora vou ter que ser esta pessoa, peço que sejam o mais breves possíveis. completamente. Eu só Por favor. penso que que aqui possa ter sido mal entendido, porque é assim, eu não consigo encontrar muitas objeções naquilo que foi dito, portanto, se calhar não fui assim tão bem explícito. O que eu quis dizer em relação à questão do respeito é que esta visão dos movimentos Red Pill acaba por deitar completamente fora o respeito, se calhar o pouco que havia, mas aquilo que eu fui criado e aquilo que sempre esteve presente nos meus valores em relação às mulheres, isto de homem para mulher. E a comparação que fiz é que, apesar de haver muita restrição do Estado Novo e haver toda essa tentativa de não transparecer, socialmente, entre famílias, era uma vergonha os casos de violência doméstica, apesar de saber que existiam, mas havia essa ideia, pelo menos daquilo que me é transmitido no meu meio. E era um pouco por aí que eu queria entrar. Isto tudo para dizer o quê? Só para finalizar, penso que esta nova onda de extremismo em relação à posição do homem em comparação à mulher, lá está, como é óbvio, tem muito mais efeitos maleficentes do que propriamente beneficentes e acaba por ser, mais uma vez, só para reiterar, penso eu, fruto da pouca definição do que é ser homem e desta nova geração tentar combater isso e lá está, tudo por conta de um conteúdo, como foi dito, que produz dinheiro, exatamente pelo rage bait, ainda por cima liderado por uma pessoa que está à frente de tráfico humano, tráfico de drogas, procurado pela Interpol, portanto, lá está. Era só por aqui e dizer que, se calhar, não consegui transparecer da melhor maneira e peço desculpa. Vou só por uma pequena colher, isso muito Sim. rápido, que é a questão da vergonha social, mas também temos que olhar que as normas sociais, já falei da lei, agora vou falar a um nível mais microsocial, que é até ao nível dos provérbios, não é? Infelizmente, ainda se rege muito o provérbio entre marido e mulher não se mete a colher, porque a família, e este foi o mito da família, que foi alimentado por Estados, por regimes políticos como o Estado Novo, mas também foi alimentado muito no século XVIII e o século XIX, esta história da família ser o centro dos afetos, o centro do amor, o centro de tudo o bem. A verdade é que não é, e esta mesma vergonha não duvido que existisse, mas também, ou seja, à família só diz respeito o que é dela. Portanto, Sim. é assim com muitas reticências. João, por favor. Enfim, eu acho que com base só nos dados que citaste, é difícil, para nós, não conhecendo o estudo e para quem nos está a ver, é difícil perceber a dimensão do retrocesso. Chamaste-lhe um retrocesso, portanto eu admito que esses dados sejam dados piores do que aqueles que foram recolhidos em anos anteriores, e daí o retrocesso, porque eu acredito que nos anos 70 seria muito mais de 30%. E se calhar nos anos 80, muito mais de 30%. Portanto, nós estamos a dizer, a geração Z, que é a geração à qual suponho vocês três fazem parte, 30 e picos por cento dos rapazes acham coisas que se calhar nenhum de nós acha e que achamos horrível. Para eu saber se isso é mau, preciso de saber qual é que foram os dados recolhidos há 5 e há 10 anos. O que eu sei é que, obviamente, gostava que esse valor fosse muito mais baixo. Mas sem esses dados é difícil de falar, se estamos a falar de facto de um retrocesso ou não. Mas vou admitir que seja um retrocesso, ou seja, vou admitir que esse mesmo estudo, esse mesmo inquérito feito anos anteriores deu um valor mais baixo e agora estamos a assistir a uma escalada. É algo que eu consigo encaixar no momento que estamos a viver por causa de algumas destas coisas que já falámos. As redes sociais, aquilo que se tem visto também a nível de polarização ideológica, que também é muito visível uma disparidade de género nessa polarização ideológica, valores mais recentes, esses sim, sei-os porque vi o estudo do Estudo Nacional na Violência do Namoro, que revela que de facto existe alguma regressão em termos de concepções sobre aquilo que é violência em contexto
de relações. 3 em cada 4 jovens não reconhecem pelo menos um dos 15 indicadores de abuso que são recolhidos nesse estudo e, portanto, acho que existem vários dados para indicar que, de facto, estamos a viver um tempo em que algumas das coisas que nós vínhamos dando por garantido, se calhar em meios mais cosmopolitas ou elitistas ou intelectuais, muitas das coisas que vínhamos dando como garantidas, como ganhos civilizacionais, de respeito e de equidade e etc. Esta convicção de que o arco do progresso marcha inelutavelmente em relação à história e, portanto, que vamos ficar sempre melhor. Ultimamente tenho ficado com a sensação de que não é necessariamente o caso. E, sobretudo, acho, e aqui se calhar, olha, discordando da Beatriz liminarmente aqui neste ponto, acho que percebo perfeitamente que cabe à classe oprimida liderar a luta contra o opressor, mas existe também do lado dos homens, eu acho que dois ângulos diferentes de abordagem a este problema. O primeiro é o de perceber que, de facto, existe ainda aqui uma luta entre géneros, uma luta aqui num contexto menos bélico, mas há aqui ainda uma classe oprimida e portanto, quem está do lado que não quer uma classe oprimida, quer igualdade, tem que estar em campo nessa luta. Mas depois há também um outro lado desta conversa, que é as próprias normas de género que governam a masculinidade são também elas normas opressoras, aqui não numa lógica de relação opressor-oprimido, mas numa lógica de castradoras. São normas castradoras. Dizem ao homem o que é que ele pode sentir, o que é que ele pode vestir, o que é que ele pode pensar, o que é que ele pode manifestar, que tipo de relações é que pode ter, como é que deve ter essas relações com amigos, com pais, com companheiros, companheiras. São também normas que, mesmo se eu agora estivesse aqui a dizer eu estou mais ou menos confortável com o estado de igualdade que existe entre homens e mulheres, que não estou, mas mesmo que eu estivesse nesse ponto, então, de um ponto de vista estritamente egoísta, aqui egoísta não do ego eu, mas do ego homens, de um ponto de vista estritamente egoísta, eu também quereria terminar com essas normas castradoras, porque, na verdade, eu individualmente, valorizo muito a liberdade, coletivamente acho que a liberdade é um dos valores mais importantes. As normas de género não são normas libertadoras, nem para os homens nem para as mulheres. Isto depois, obviamente, os homens foram grandes vencedores históricos em termos materiais, patrimoniais, de poder, de influência, mas em termos individuais, as normas de género são normas castradoras. E, enfim, parte do esforço que tenho feito nos últimos tempos neste tema tem sido o de pôr os homens a olhar para as normas de género e para esta conversa, que às vezes é entendida como uma conversa woke, ou lá vêm os feministas e a extrema-esquerda a falar destas coisas, como uma conversa que é absolutamente transversal, independentemente de ideologias. As normas de género são normas restritivas, de comportamentos, de possibilidades de desenvolvimento da personalidade e, portanto, quem gosta de liberdade não pode gostar do estado atual de normas de género. Este é, no fundo, aqui o meu desafio. Se calhar não tanto para as pessoas que estão aqui sentadas nesta mesa, mas para as pessoas que nos estão a ver. Vamos olhar para as normas de género como coisas que podemos e, se calhar, devemos tentar reformar para conseguirmos ser mais livres. Eu acho que os homens, se forem mais livres individualmente, menos castrados pela forma como a sociedade diz que os homens devem ser, isso vai ajudar também na luta das mulheres, naquele primeiro ângulo, na luta das mulheres pela libertação, pela igualdade, enfim, que para mim é uma luta central, porque enquanto não resolvermos esse problema não vamos conseguir ter não só boa convivência, mas não vamos efetivamente viver numa sociedade justa. E, portanto, eu acho que há esses dois lados da conversa. E eu sei que tu não estavas a dizer o contrário. A verdade é que o impacto que esse tipo de normas tem e a sua reprodução na materialidade tem é diferente de grupos para grupos. Por exemplo, existe toda uma violência de género associada a homens que são compreendidos como menos homens, por exemplo, por serem homossexuais, ou, por exemplo, essa ideia, também mantendo aqui na interseção entre género e sexualidade, essa noção de
ou seja, há uma tendência para socialmente ser mais violento com aqueles que representam para a sociedade, se calhar, as normas do género oposto. Homens mais afeminados, mulheres mais masculinizadas. Basicamente o desvio à norma de Exato, género, e exatamente esse desvio entra nisso, entra também em questões capacitistas, por exemplo. Com certeza. Há de certo modo uma mecanização, uma transformação em máquina do corpo do homem, e eu vejo isso também nessa manosphere. Não costumo ver grande coisa sobre isso, vejo mais ensaios que criticam, mas existe uma grande retomada da Jim Bro culture e utilização de esteroides, aquele moço que até agora teve um stress físico, de saúde, clavicular, é isso, estava-me a vir a palavra. É uma violência para com os seus próprios corpos que nasce desse padrão de o homem é o forte, é é a máquina, Eu concordo em absoluto. Na verdade, acho que... Falaste há bocado da Constituição. Há um direito na Constituição, que é o meu direito favorito, que é o direito ao livre desenvolvimento da personalidade. As normas de género são, em grande medida, se não em total medida, uma forma de condicionamento do livre desenvolvimento da personalidade. E depois o que é mais interessante é que... infelizmente, é que, de facto, há um policiamento constante, contínuo, entre o próprio género, dentro dos membros do próprio género, à rigidez, à adoção rígida dessas normas. E o que nós estamos a ver nas redes sociais, com esta nova, enfim, não é nova, com este remodeling de uma mensagem antiga sobre o que é o homem, é precisamente dar um aspecto sexy a uma coisa que é absolutamente bolorenta e castradora. E, portanto, neste momento, eu acho que grande parte desta luta, que é dos homens, é das mulheres, é da sociedade, mas que eu acho que aos homens em concreto, porque... Desculpa cortar, Sim. isso é precisamente, desculpa, é que é precisamente, já tocaste isso e é precisamente a próxima pergunta, sabemos, e vocês falaram muito disto, que é a questão que o próprio dominador também é um objeto de dominação da sua própria dominação, não é? E como então, se estamos a assistir a um retrocesso e se as próprias normas rígidas de género, nomeadamente ligadas a formas de masculinidade mais hegemónica e tóxica, são más para os homens, quer fisicamente, quer psicologicamente, que vocês não falaram disto diretamente, mas foram mencionando com a questão do corpo, etc. Então, como é que nós podemos chamar os homens para a luta da igualdade de género, para a questão da igualdade de género? Porque a verdade, e a Beatriz falou muito disto, tem sido muito as mulheres a fazer esta luta a partir do movimento feminista. E o movimento feminista, o feminismo, ao contrário do que muitas das pessoas, provavelmente algumas vão ver, pensam, é a igualdade entre o homem e a mulher, paridade também. Como é que nós então chamamos o homem para esta luta que também é dele? Os homens, na verdade, porque nós estamos a falar de uma só masculinidade, estamos a falar de várias. Eu acho que há um problema de storytelling, né, nesta luta. É que, obviamente, quando vamos descrever os suplícios que cada género passa por causa das normas de género que lhes estão associadas, é imediatamente evidente qual foi o género que foi o grande derrotado da história. Portanto, obviamente, é muito mais fácil às mulheres acreditarem esta conversa como uma coisa que é a seu favor. A sensação que tenho é que, mesmo, apesar de nas últimas décadas termos tido um aceleramento muito grande na alteração de consciências, ainda não é claro para o homem em que é que a conversa da igualdade de género e do feminismo os beneficia. E, obviamente, mais uma vez, dentro das universidades e de meios mais elitistas, mais intelectuais, é uma coisa que faz sentido, ou seja, os factos estão lá, as linhas históricas estão lá, mas se estivermos a falar com uma pessoa que é pobre, vive num meio desfavorecido e lhe vamos dizer que ele é o beneficiário de um patriarcado, essa pessoa vai dizer, mas em que é que isso se materializa? E nós vamos falar-lhe de coisas que, sim senhor, tudo bem, mas eu chego ao final do dia e tenho fome. Portanto, acho que aqui, do ponto de vista do storytelling, e
é também parte desse esforço que estou aqui a fazer é chamar a atenção do homem para tudo aquilo em que ele é prejudicado pelo facto de o patriarcado lhe impor determinados deveres, lhe impor determinados parâmetros. Podemos falar, por exemplo, das mortes por suicídio, que são desproporcionalmente masculinas, da incapacidade que o homem tem de lidar com a vergonha, de lidar com a derrota, de lidar com o falhanço, da forma como isso perturba e depois determina muitas das escolhas que faz, incluindo a da violência. Porque eu acho que a violência é uma escolha, não é uma consequência biológica do facto de nascermos com o sexo masculino. E, portanto, acho que há um conjunto de dados, enfim, que a conversa sendo curta não posso elencar todos, mas há um conjunto de coisas que, se nós tivermos capacidade de as explicar aos homens, vai tornar-se claro que, apesar dos homens coletivamente serem grandes beneficiários do patriarcado, individualmente seríamos mais felizes se não fosse o patriarcado. E eu estou profundamente convencido disto e acho que é importante começar a desconstruir esta ideia dentro dos homens de que, na verdade as coisas antigamente é que eram boas. Ou que estávamos melhor se voltássemos atrás. Não, acho que há muita gente, como disse... Ao invés de se querer superar, que se está a fazer um ataque direto aos homens como indivíduos. Eu acho que temos que olhar para isto como a sociedade, coletivamente, encontrar formas melhores de se reger. Normas melhores que promovam mais a felicidade coletiva, a capacidade das pessoas de se comunicarem, se interligarem, de criarem relações. Porque, quer dizer, não é por acaso que os estudos demonstram que depois de um divórcio as mulheres florescem e os homens entram num caminho, numa espiral de declínio. Não é por acaso que as amizades masculinas são mais superficiais e menos enriquecedoras, sobretudo quando olhamos ao longo da vida. Os homens terminam com redes sociais muito mais pequenas do que as das mulheres. Existe, de todas as formas pelas quais o patriarcado beneficiou o homem, houve também formas claras em que o prejudicou, e a capacidade, ou melhor, a incapacidade que promove do homem se relacionar com os outros de forma saudável é, na minha opinião, uma das grandes perdas de oportunidade dos homens. E, enfim, acho que está na altura, já se fala disto há muito tempo, está na altura de sermos mais a falar sobre isto. Vou pegar numa coisa que o João disse, ok? E podem ir pela ordem, e tem a ver com esta pergunta, que é, falaste muito bem da questão de chegar a uma pessoa para quem isto não é uma realidade, e há bocado também falámos da questão da bolha, é como é que também podemos trazer toda a gente, simplificar a linguagem, porque creio que quando falamos de questões de género, de sexualidade, de igualdade e discriminação, muitas vezes falta isto. Falta esta simplificação, e simplificar não é tirar o conteúdo que é necessário passar. Como é que nós podemos simplificar também a informação para trazer homens para quem isto não é uma realidade para esta luta? Como é que nós vamos pegar em alguém que está numa situação económica desfavorável, não consegue... A sua maior preocupação no dia-a-dia é arranjar comida, ou conseguir arranjar o mínimo para conseguir sobreviver. Como é que vamos pegar nisto e dizer, olha, é uma preocupação a teres em conta? Eu gosto de olhar para a sociedade como um computador, que é as várias peças estão todas ligadas, e se há uma falha, uma entropia na outra peça, vai afetar as outras peças. Por exemplo, durante a crise que a Covid provocou a nível social e económico, também foi um gatilho de retrocesso a muitos direitos sociais que tinham sido conquistados. Mas vamos avançar para o próximo aperitivo da nossa conversa, que é como é que se sentem, esta vai ser aquela buzzword mesmo forte da nossa conversa, que é como é que se sentem quando ouvem frases como nem todos os homens, mas sempre um homem. Como é que vocês se sentem quando ouvem isto? Sentem-se revoltados porque não cumprem porque vocês não se identificam com o homem que fez aquilo? Essa frase Espero que não se identifique. Essa frase é normalmente... Não. Podem ficar revoltados porque não se identificarem-se identificam é um bocado todos pior. e sentem-se mal com a generalização. Essa frase é normalmente utilizada num contexto em que depois os próprios factos dão razão a essa parte. Portanto, se estivermos a falar
de abuso sexual, ou de um crime de violência grave, ou de um crime de homicídio, e dissermos nem todos os homens, mas sempre um homem, obviamente, acho que está implícito nessa coisa, que é quase sempre um homem, obviamente, mas quer dizer, isso não há razão nenhuma para isso ofender, não é? Mas a verdade é que ofende. Não, ou seja... Pode não ofender vocês, desculpa. Pode eventualmente ser utilizado num contexto em que não faça sentido. sentido, mas não é normalmente nesse contexto em que essa frase é utilizada. Claro, E, portanto, claro, colocar essa frase como uma forma de dizer mas estão sempre a culpar os homens, não. A verdade é que, se calhar, a conversa que é preciso ter é porque é que metade da população é responsável por 90% da violência sexual. E, mais uma vez, volto a dizer, não aceito respostas biológicas. Ou seja, não me venham dizer que o homem, porque nasceu homem, agora não tem uma incapacidade de se individualmente se controlar e, portanto... Não, ou seja, há claramente aqui um conjunto de coisas que fazem parte desta conversa e que não são tidas. E, portanto, estar aqui a querer debater com a realidade é um exercício fútil. E, portanto, sempre que essa frase é utilizada, quase sempre que essa frase é utilizada num contexto em que faz de facto sentido. E, portanto, enquanto homem, o que eu gostava era de perceber porque é que isso é assim e o que é que eu posso fazer para mudar. Talvez a razão pela qual isso ofenda muita gente é porque talvez interpretem nessa frase a sugestão de que a regra é o homem ser agressor e a exceção é que não seja. Mas não é isso que a frase diz. O que a frase diz é que a regra é que o agressor é homem e a exceção é que não seja. E eu acho que essa é uma distinção muito importante. Muito importante. Não há ninguém que se possa dizer que não tem uma ligação emocional, familiar, de parentesco com este tema. E, portanto, nem era por aí que eu queria ir. Eu estava, no fundo, só a ilustrar que, de facto, quer se tenha filhos, quer só se tenha mães, quer se tenham irmãs, quer se tenham tias, quer se tenham primas, sobrinhas, não interessa. Não faz sentido conceptualizar um mundo em que 50% da população comete 90% dos crimes de violência sexual e isto não é algo que nós achamos que temos que resolver, obviamente, através de normas sociais, não é? Que é o que está aqui em causa. E, portanto, para mim isto é alarmante. E ainda a tua pergunta anterior, que é como é que se simplifica esta mensagem, eu já dou mais ou menos como perdidas as gerações mais velhas. É o que é. Nós temos que focar a mensagem nas gerações mais novas, certo, sobretudo nas gerações que ainda não estão sequer, ainda não estão sequer a fazer parte dessa conversa. Certo, mas as gerações mais novas... Desculpa, as gerações mais novas também são gerações que cresceram com o algoritmo, com a simplificação de mensagens complexas. E eu acho que quem ganhou essa simplificação, ou seja, se estivermos a falar sobre quem é que soube simplificar mensagens com sucesso nas redes sociais, foi a manosfera. Eles é que simplificaram as mensagens. Exatamente. E, portanto, we're playing catch-up. Nós estamos a andar atrás. Está em linha com essa... Pronto, e, portanto, aquilo que eu gostava é... Eu não sou criador de conteúdos. Não sou influencer. Eu não vou meter uma câmera à minha frente e falar para as pessoas. Mas o trabalho é construir uma ideia, um conjunto de ideias que possam ser pegadas por quem tem esse talento e pessoas, especialmente, hopefully, pessoas mais novas que eu, que consigam criar esse rapport com a geração para a qual está a falar, dessas gerações que peguem nestas mensagens e que as promovam. Eu acho que esse é o grande desafio, é encontrarmos pessoas que simplifiquem a mensagem oposta àquela que a manosfera conseguiu simplificar, e muito bem. Mas acho que ainda não temos esses grandes influencers. Tu disseste que não conhecias, não sabias bem o Andrew Tate, não conhecias bem o trabalho dele. Eu não tendo a consumir, nunca consegui consumir nenhum conteúdo dele, só vejo tipo... Eu também não sou consumidor, mas eu vi um estudo que me deixou estarrecido. 80% dos jovens abaixo dos 18 anos no Reino Unido já consumiram conteúdo de Andrew Tate. Em 2023 foi a pessoa mais googlada do mundo e é mais reconhecido no Reino Unido, entre jovens abaixo dos 18 anos, do que o próprio primeiro-ministro britânico. E, portanto, quando estamos a falar, não é verdade, mas quando estamos a falar de quem é que venceu a simplificação da mensagem, é aquilo. E o que é que eles oferecem? Eles oferecem um caminho claro para a construção, para sendo um jovem, para a sua construção enquanto homem. E aquele não é o caminho, e nós só temos de encontrar. E quando eu estou a dizer temos de encontrar, eu não tenho essa forma, mas temos de encontrar uma forma de fazer um caminho para o homem, um caminho para o homem que apela aos jovens de uma forma mais eficaz, mais atraente do que aquela. E eu acho que esse caminho existe. Tipo, não estamos aqui a falar de física quântica. Não o estamos a comunicar bem.
No fim das contas é sobre conflito social e é sobre ter que lutar pela emancipação dos seres humanos em geral. Muito bem, chegámos ao final, não é? Peço muito rapidamente que façam as vossas conclusões sobre esta conversa e sobre o que conversámos aqui hoje, não é? Acaba por ser uma conclusão também mais simples. Não, lá está. A resposta a esta, gostaríamos daqui ser uma resposta direta à pergunta do início, e é natural que assim seja, por ser um tema um pouco mais complexo. Aliás, o João tem tentado escrever um livro sobre isso e até agora não arranjou a resposta. Mas lá está, penso que saímos também desta conversa com diferentes pontos de vista, com algumas coisas em comum. Lá está, tudo à volta da mesma coisa. Do papel que o homem teve historicamente, o papel que o homem poderá ter agora, a influência que ele tem, ou que poderia ter de maneira positiva na emancipação das mulheres. Lá está, trazer um pouco também à responsabilidade dos próprios homens, chamá-los também um pouco à atenção dos perigos da masculinidade, especialmente a masculinidade tóxica, e de que maneira, lá está, isso não impacta só a relação com as mulheres, mas sim a relação com eles próprios e com os seus próprios grupos. Acho que não foi inútil e acho que não é um problema não termos respondido com certezas à primeira questão, porque também acaba por haver algumas limitações em colocar muitas certezas. Oh meu Deus, desculpem. Acaba por ser castrador, lá está, ter muitas certezas e muita rigidez numa resposta a algo como o que é ser homem nos dias de hoje. Eu gostava que o homem do século XXI fosse mais sobre respeito e sensibilidade do que sobre força e controle. E eu acho que esta não é a narrativa que está a ganhar junto das gerações mais novas. Acho que temos indicadores que nos dizem isso. Sabemos de onde é que vem a mensagem que está a vencer neste momento. E já aqui extemporaneamente, porque fazia parte da discussão. Apesar de eu gostar muito de debater com nuance, com factos, com os detalhes, esses são os debates que eu gosto de ter e é por isso que não sou criador de conteúdos. Eu acho que esta vitória, se a conseguirmos ter, só conseguiremos tê-la se simplificarmos a mensagem. Infelizmente, muita coisa se perde com a simplificação da mensagem, mas também há muita coisa que se ganha. E eu cheira-me, tendo em conta quem está a ganhar essa discussão neste momento, que se ganha mais do que se perde com simplificarmos a mensagem. E eu espero que conversas destas permitam a outros com esse talento levarem esta ideia avante, que eu acho que é muito importante. Fica assustado por fazerem uma segunda parte. Muito obrigado, pessoal. Foi muito proveitoso. Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Tá bem. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas!